Olá! Vamos então dar início ao estudo do objeto de aprendizagem 3, deste módulo 7, que tem a ver com o texto académico versus o texto não académico. E então, neste objeto de aprendizagem, vamos ver com mais pormenor a entrevista informal e a notícia, que são exemplos de texto não académicos. Objetivos então deste objeto de aprendizagem 7.3. Vermos a entrevista formal, a sua definição e exemplos. A notícia, definição e exemplos. Análise de um caso real, do Yuri Leitão, o nosso atleta medalhado a ouro. E a justificação como texto não académico, da notícia e da entrevista. Definição então do que é uma entrevista. É uma conversa com perguntas e respostas, geralmente descontraída. O objetivo é conhecer opiniões, histórias, experiências do entrevistado. A linguagem é simples e próxima do leitor ou do ouvinte, pode ser uma entrevista na rádio. Por norma é publicada em revistas, blogs, redes sociais, programas de TV e de rádio. Pode até conter humor, emoção e linguagem coloquial, a linguagem que é usada no dia a dia, a linguagem informal. Exemplo de uma entrevista formal publicada numa revista. Imaginamos que o entrevistador faz esta pergunta então, como começou a sua paixão pela música? E o entrevistado diz, desde pequeno ouvi o meu pai a tocar guitarra e comecei a imitar. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? O entrevistado responde, quando cantei para uma plateia de 1000 pessoas pela primeira vez. Este é um exemplo de uma entrevista com a linguagem o mais coloquial possível. Já o exemplo de uma entrevista informal, mas publicada num blog. Ainda é mais informal. O estilo ainda é mais coloquial, mais familiar. Qual é o seu prato preferido? Sem dúvida, a tagine que a minha mãe faz. A linguagem é simples e pessoal e é adaptada ao público do blog, ao público que, por norma, consulta aquele blog. Agora vamos ver uma entrevista real que, na realidade, aconteceu ao atleta português Yuri Leitão. Yuri Leitão é o novo campeão português de ciclismo de pista. O campeão olímpico português voltou a fazer história, desta vez nos europeus de ciclismo de pista. Isto tem a ver com os Jogos Olímpicos do ano passado. E esta é uma notícia da RFM. Se eu for à Wikipédia, se eu tiver a curiosidade de saber quem é este medalhado, vejo que é um ciclista português, membro da equipa Carrar Rural, e que pratica ciclismo em pista e ciclismo de estrada. E cá o temos, com a bandeira de Portugal, e a fotografia à direita, que mostra mais a fisionomia dele. E há uma pergunta que é feita na RFM. Estava confiante antes da final? A que ele responde, sabia que ia estar num bom momento, mas não sabia se isso ia ser suficiente. Há uma outra pergunta desta entrevista, a Yuri Leitão, que eu retirei da RFM, que tem a ver com como é que se sentiu tendo de correr pelos dois. Isto tem a ver com o facto de ele ter um colega da mesma equipa que se lesionou e que não pôde competir com ele por Portugal. Portanto, ele foi o único representante português. E ele diz, não podia deixá-lo ficar mal, fiz das tripas coração para conseguirmos aplicar a tática. Curioso é, se calhar muita gente sabe, mas eu desconhecia, pelo menos não sabia que havia uma tática formalmente delineada. Portanto, vemos aqui que no ciclismo também, tal como os desportos de bola, também há táticas a implementar no momento de uma competição. Curiosa é a expressão idiomática fazer das tripas coração. Vamos voltar a estudar algumas expressões idiomáticas no final deste módulo 7. Já o tínhamos feito no módulo 6, mas as expressões idiomáticas de facto merecem grande destaque porque são a riqueza de uma língua e nós temos expressões idiomáticas na língua portuguesa muito interessantes. Mas pronto, sobre a entrevista é isto. Ainda existe uma outra pergunta. Quando percebeu que ganharia a prova? E ele responde, quando sentimos que era o momento, 40 voltas, fizemos os últimos 10 km no nosso limite. Pronto. Notícia, definição.
É um texto informativo sobre um acontecimento atual. O objetivo é informar de forma rápida e clara. Tem uma estrutura comum, tem um título, tem um lead, que é tipo o primeiro parágrafo, e depois temos o corpo da notícia. Pode ser publicado em jornais, revistas, sites, na rádio, na televisão. E tem uma linguagem simples e direta, sem regras académicas. Uma notícia tem que ter uma linguagem que toda a gente, independentemente da sua literacia, consiga perceber, ouvir ou ler e entender. Muitas vezes inclui a resposta a 6 perguntas. Quem, o quê, quando, onde, porquê e como é que determinado acontecimento se deu. O exemplo da notícia num jornal impresso. Título: Novo parque infantil inaugurado no centro da cidade. E o lead do primeiro parágrafo poderia ser algo deste género. Foi inaugurado ontem, na Praça da República, um novo parque infantil que promete atrair famílias de toda a região. Portanto, temos aqui no lead logo a resposta. Quando? Foi ontem. O quê? Portanto, um parque. Onde? Na Praça da República. E o corpo da notícia poderá seguir, num novo parágrafo, o espaço conta com escorregas, baloiços e zonas de piqueniques. Segundo o Presidente da Câmara, este é um investimento para melhorar a qualidade de vida das famílias locais. Portanto, no corpo temos a descrição do parque infantil, do novo parque infantil, e a razão de ser desta inauguração deste novo espaço. Trata-se de um texto não académico, por ser informativo, direto e acessível a qualquer leitor. Esta é talvez a parte mais importante de uma notícia, ser acessível a qualquer leitor. Depois o exemplo de uma notícia publicada numa rede social. Acidente na Avenida Central causa trânsito intenso esta manhã. Polícia aconselha rotas alternativas. É um texto não académico, a informação é rápida, é objetiva e é adaptada às redes sociais. Por norma, quando eu vejo uma notícia numa rede social que me faz questionar sobre a sua veracidade, que não é a chamada fake news, o que eu faço é chegar a casa e ou ligo a televisão para ver se a notícia é reproduzida na televisão e aí já me confirma a veracidade da notícia. Ou então ouço rádio, por exemplo, no carro, para saber se, sobretudo se for uma notícia que tem um impacto muito grande, eu preciso sempre de confirmar, porque as redes sociais têm sempre também pautam-se por ter notícias verdadeiras e notícias menos verdadeiras. Porque é que estes textos são não académicos? Fomos vendo a justificação de serem não académicos, sobretudo porque têm uma linguagem muito espontânea e até emocional. Depois, a estrutura é livre, sem grande formalismo, tirando a parte da notícia, que tem aquele parágrafo introdutório, que é o lead, e depois o corpo da notícia. Tem expressões coloquiais, como vimos há pouco, aquela do fazer das tripas coração. E existe muito foco na experiência pessoal e no momento que é vivido. Pronto. Sobre o texto não académico, a entrevista e a notícia foram dadas aqui assim umas pistazinhas. Obrigada e até ao próximo.